Vamos lá, galera. Então, começando aí uma aulinha de função do segundo grau, beleza? Meu nome é Igor, para quem não me conhece. Hoje eu vou falar da função quadrática com vocês. Então, antes de iniciar uma definição mais matemática, mais rebuscada, vamos ficar atentos ao seguinte exemplo. Eu tenho uma quadra esportiva, tem a forma retangular, né, com 40 metros de comprimento e 20 metros de largura. O clube pretende ampliá-la. Para isso, vai construir em volta dela uma faixa de largura constante. Obter a expressão que permite calcular a área da quadra esportiva. Então você tem uma quadra esportiva, 40 metros de comprimento e 20 de largura, beleza? A primeira coisa que eu vou fazer aqui é o seguinte, eu até adiantei um pouquinho ali, mas não tem estresse não. Essa quadra aqui, bom, para a gente obter as dimensões da quadra para poder multiplicar é fácil. Dá para observar o seguinte, ó. Eu tenho, se a gente dividir isso aqui assim, ó, em alguns retângulos até, né? Em alguns quadradinhos nas laterais, observa que nós vamos formar alguns retângulos. Retângulos. Beleza? Aqui, ó. Observa o seguinte, se aqui é 20 metros, como aqui é 20 metros, isso daqui é um retângulo, esse lado aqui também é 20 metros. E esse pedacinho aqui também, que é paralelo a este lado, esse segmento que vai daqui até aqui, onde eu marquei, ele vai acabar sendo 20 metros também. Até porque a gente tem um pequeno retângulo aqui, né? E a largura do retângulo pequenininho é igual ao do retângulo de dentro aqui, beleza? Tá? Então aqui é 20. Embaixo, se a gente parar para pensar também, dá para obter a mesma ideia, né? A gente vai obter a mesma ideia. Se aqui, eita, se aqui é 40 metros, aqui embaixo vai ser também 40 metros pelo mesmo motivo. Beleza? 40, aqui é 40 e aqui embaixo vai ser 40 também. Se esse retângulo pequenininho, você tem que o comprimento dele é igual ao comprimento desse maior daqui de dentro. Por que eu fiz isso? Porque para eu encontrar a área, basta multiplicar o comprimento aqui do maior vezes a largura. O comprimento do maior é 40 somado com x somado com x. Então é 40 mais 2x. E a largura do maior é 20 somado com x somado com x. Então é 20 mais 2x, beleza? Como a gente havia feito antes. Como tinha aparecido antes aqui para vocês. Aqui. 40 mais 2x vezes 20 mais 2x, o produto dessas dimensões vai me dar essa área inteira aqui, né? Que corresponde à área da quadra esportiva já ampliada. Aplicando a distributiva, a gente obtém 40 vezes 20, 800, 40 vezes 2x, 80x, 2x vezes 20, 40x, 2x vezes 2x, 4x elevado a 2. Somando x com que tem x, nós obtemos 4x ao quadrado mais 80x mais 40x, 120x, mais 800, beleza? Então, a partir disso, observa que a função, né, a expressão que define uma área, a área da quadra que eu quero, né, que eu estou trabalhando, é justamente uma função do segundo grau. A partir disso, vamos definir matematicamente uma função do segundo grau. Bom, antes de definir, vamos dar uma limpeza aqui na área. Pronto. O que seria a função do segundo grau? É toda a função de reais em reais, tá? Dada por f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, onde a, b e c são reais e o a é diferente de zero. Então, olha só. O fato daqui do a ser diferente de zero é super importante. Por quê? Se a gente bota aqui o a igual a zero, olha o que acontece aqui, crianças. O a igual a zero, você vê que esse termo aqui, se o a fosse igual a zero, ele ia zerar, cara. Não ia existir. Então, no final das contas, você vai ter quem? Bx mais c, beleza? Bx mais c. Se isso acontece, você deixa de ter uma função do segundo grau. Você vai ter uma função do primeiro grau. Tranquilo? Continuando, então. Após a definição, vamos estudar os elementos, né? Vamos identificar quem é A, quem é B e quem é C. Beleza?
Vamos embora identificar isso. Para cada função aqui, vamos identificar quem é A, B e C. Então, olha só. Na primeira função, por exemplo, nós temos f de x igual a x ao quadrado mais 3x menos 1, correto? O A é o termo que está ao lado de x elevado a 2. B é o termo que está ao lado de x e C é o termo independente, ou seja, que não está ao lado de x. Então, como é que seria isso daqui? Esse carinha daqui seria o valor de A, beleza? Esse carinha daqui seria o valor de A. Esse carinha daqui seria o valor de B, tranquilidade. E esse carinha daqui, o último, que é o termo independente, seria o C, para essa função aqui. Tudo bem? Então, isso daqui vai ser o quê? A é 1, B é 3 e C é igual a menos 1. Outro exemplo. F de x igual a menos x ao quadrado mais 5. Aí você tem a mesma situação, gente. Ó, o cara que está do lado de x ao quadrado é 1, só que eu tenho um sinal de menos na frente. Então, na verdade, o sinal entra na brincadeira. Ele é o número menos 1. Menos 1 seria o valor de A para essa função aqui. Ó. O valor de B não tem, porque ele não aparece, então ele é 0. E o valor de C é o termo independente. C é igual a 5. C é igual a 5. Beleza? Então, não tem mistério. Só estamos falando das coisas básicas aí que vai servir para a gente aprofundar os nossos estudos. Beleza? E a outra? Quem é A, B e C? O A é o termo que está do lado de x elevado a 2. Então, A é menos 2, B é 4 e C não aparece. C é 0. E por último, f de x igual a x elevado a 2. O A é 1. B e C, eles não aparecem. Então, você tem que o A é 1, B é 0 e C é 0. Beleza? Continuando com a situação, vamos falar um pouco das funções quadráticas elementares, que vai servir como um básico para que nós possamos, para que nós possamos estudar a função, né, os elementos da função do segundo grau mais a fundo. Tudo bem? Então, bora lá. Funções quadráticas elementares. Você tem a y igual a x ao quadrado e y igual a menos x elevado a 2. Beleza? Você tem essas funçõezinhas aí. Vamos embora analisar algumas coisas. Daqui a gente percebe que o a para a primeira função é 1 e para a segunda é menos 1 e b e c é 0 para ambos, correto? O domínio conjunto dos números reais. Ok. Vamos olhar os gráficos? Exemplo, esboçando o gráfico da y igual a x elevado a 2. Quando x é menos 2, a função y é menos 2 ao quadrado é 4. Quando x é menos 1, a função y é menos 1 ao quadrado é 1. Quando x é 0, a função y é 0. Quando x é 1, a função y é x ao quadrado, que é 1 ao quadrado vai dar 1. Quando x é 2, a função y é o quê? 2 elevado ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. Vamos olhar no gráfico. Ó. O ponto x menos 2 e y4, vamos marcar ele aí. Ó. Marcou. X igual a menos 1 e y igual a menos 1. Marcamos também. X igual a 0 e y igual a 0. Está na origem, né? É a origem, ou seja, a origem é o ponto de coordenadas x igual a 0 e y igual a 0. X igual a 1 e y igual a 1. Está aqui também. X igual a 2 e y igual a 4. Está aí. Desenho a curva. Desenhado. Beleza? Agora, vamos analisar uma coisinha chamada imagem de uma função do segundo grau. O que é imagem? Imagem são os valores que eu tenho aqui associados a y para a minha função. Tranquilo? Então, vamos embora brincar um pouco com isso da seguinte forma. Observa aqui que na minha função, nós vamos estudar mais esses elementos, mas eu vou dar uma adiantada para efeito de entendimento, vamos dizer assim, o seguinte. Observa que a minha parábola aqui, esse ponto aqui, olha, onde a curva muda de sentido, é o meu vértice, beleza? Aqui é o meu vértice, correto? E todo valor acima, nesse caso aqui, como a minha parábola tem concavidade voltada para cima, todo valor que está acima de 0, no eixo y, vai representar a minha imagem. Melhor, partindo de 0, e todo valor acima do eixo do 0, vai representar a minha imagem. Então,
quando eu falo da imagem dessa função, o que eu posso escrever? É todo valor que começa de zero e está acima dele, né? É superior a zero. Beleza? Então, de forma matemática, o que nós podemos escrever? Podemos escrever que a imagem é zero, todo valor acima dele, é todo valor maior que zero. Então, isso vai de zero a mais infinito, beleza? Zero a mais infinito. Por quê? Mais infinito porque eu estou pegando todos os valores maiores que zero. Zero a mais infinito. E mínimo, o mínimo é esse ponto aqui que é denominado vértice. Toda vez que eu tenho uma parábola com concavidade voltada para cima, o mínimo dela, o vértice, é sempre ponto de mínimo. Por isso que o mínimo aqui, como vértice, é justamente o zero, o mínimo é zero, beleza? E quando você tem y igual a menos x elevado a 2, como é que é isso? Jogando os pontos, vamos estudar os gráficos. Quando tem menos 2, agora é minha função. Quando substitui o valor de x vai dar menos 4. Quando x é menos 1, a função vai ser x ao quadrado, vai dar 1, mas tem um menos na frente, então vai dar menos 1. X igual a 0, a função é 0. X igual a 1, a função é menos que multiplica 1 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1, então a função é menos 1. X igual a 2 vai ficar menos que multiplica 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4, mas tem um menos da frente, então vai dar menos 4, beleza? Gráfico, como é que seria o gráfico? X igual a menos 2 e y igual a menos 4. Tá aí. X igual a menos 1 e y igual a menos 1. Tá aí. X igual a 0 e y igual a 0. Tá aí também. X igual a 1 e y igual a menos 1. Ok? X igual a 2 e y igual a menos 4. Tá ok. Desenhando a parábola. Olha que bonito. Obtemos. Mas o que aconteceu? Agora, a concavidade dessa curva, né? Observa que ela está voltada para baixo. Ó, tá vendo? Anteriormente, eu tinha o quê? Ó, uma concavidade voltada para cima. Agora ela está voltada para baixo. Tranquilo? E tá bom. Agora, o que nós podemos ver? Que o zero aqui é o ponto do vértice aqui, é o zero, correto? E qualquer valor que está abaixo de zero, ele vai representar, partindo de zero, né? Desculpa. E qualquer valor abaixo de zero, ele vai representar a imagem. Tá? Porque qualquer valor abaixo de zero em relação ao eixo y, aqui, tá? Ele vai representar a imagem. Então, como é que a gente pode escrever a imagem dessa nossa querida função? Ó? Observa que a imagem aqui, ó, tá vendo essa parte aqui rosa? Então, ela começa do zero e eu estou pegando valores abaixo do zero aqui. Ó. Então, a imagem ela vai do zero a menos infinito. Zero a menos infinito por quê? Começa do vértice da parábola, né, que está no zero, e vai para menos infinito, vai para valores abaixo de zero. E o máximo dela é zero. O que seria o máximo? Esse ponto aqui é o vértice da parábola, que é zero. E toda vez que a parábola tem concavidade voltada para baixo, nós vamos estudar isso mais a fundo daqui a pouco, esse vértice é denominado máximo, ou ponto de máximo. Tranquilidade? Continuando, bora lá. Continuando aqui, vamos analisar então algumas coisinhas, né, em relação à função do segundo grau. Primeiro, a parábola é o nome da curva que a gente acabou de desenhar, eu falei algumas vezes, da função que vai representar uma função quadrática. Segundo, o ponto mais alto ou mais baixo da parábola é chamado de vértice, por isso que eu falei ponto mais alto máximo, ponto mais baixo é o mínimo. Isso vai depender do valor de A, a gente vai estudar isso daqui a pouco. A reta vertical que passa pelo vértice é chamado de eixo da parábola, ou simplesmente o eixo de simetria da parábola. É a reta que sempre passa ali pelo vértice da minha parábola, beleza? Agora, se o A é maior que zero, o que acontece? A concavidade da parábola é sempre voltada para cima. Então, olha aqui. A maior que zero, ó, vou botar uma pequena anotaçãozinha aqui. Olha que bonito. Ó. Concavidade voltada para cima. Estou feliz, passei no meu concurso. Estou sorrindo. As pessoas gostam de brincar com isso. Ó. A maior que zero, concavidade voltada para cima. E quando você tem o oposto aí, você tem o A menor que zero. O A menor que zero vai sempre designar a minha parábola com concavidade voltada para baixo. Então, vamos embora lá. A menor que zero, parábola com concavidade voltada para baixo. Que bonito.
Então, olha aqui, ó. Tá aqui. Beleza? Sem estresse. Tenham isso em mente, que isso é muito importante, gente. Nós conhecermos tais elementos, tá? Deixa eu apagar aqui que eu rabisquei e vamos continuar, para não aparecer no próximo slide que eu rabisquei antes. Continuando. Aí nós temos um pequeno resumo. Ó. A maior que zero, com cavidade voltada para cima. Ó. Vértice, eixo de simetria. Ó. Pum, reta que passa pelo vértice, que é o eixo da parábola. É a reta que sempre passa pelo vértice, que é a mesma coisa que eixo de simetria. A menor que zero, com cavidade voltada para baixo. Vértice, pum, eixo da parábola, o eixo de simetria. Mesma coisa, tá bom? Então, o que seria o eixo de simetria? O eixo de simetria, que é o eixo da parábola, é sempre a reta, perdão, é sempre a reta que vai passar pelo vértice da parábola e, consequentemente, ó, vai dividir esta curva em duas partes iguais. Então, se você pega qualquer segmento, tá? Que contenha dois pontos distintos nessa minha parábola, observa que o eixo de simetria sempre vai tocar no meio desse segmento traçado, sempre vai tocar no seu ponto médio. Perdão? Sempre vai tocar no seu ponto médio, tá? Então, olha, esse valor, esse segmento de A até o ângulo reto é igual a esse pedaço aqui, por isso está marcado com traço, ó. Segmento BB1 foi dividido em duas partes iguais. Esse pedacinho é igual ao outro, com dois tracinhos. C1, esse pedaço também é igual ao outro. DD1, esse pedacinho também é igual ao outro, beleza? Eixo de simetria, tem isso em mente que isso é importante pra caraca. Ele divide aí, olha, a parábola em duas partes iguais e o segmento, né, que contém, né, pontos na parábola acaba sendo dividido também em duas partes iguais. Isso aí vai ser importante pra caramba para o nosso estudo. Pode ter certeza. Vocês vão ver daqui para frente. Continuando, crianças. Olha aqui. O que seria, então? Então, nós temos também aqui, né? Desculpa. Uma coisa em relação à função y igual a x elevado a 2. É uma função de segundo grau? É. Só que nós temos algumas coisas peculiares a comentar em relação a tal gráfico. De que maneira? Quando tem esse gráfico, olha o que acontece. Vamos olhar essas curvas. Olha que bonito. Primeiro de tudo, vamos olhar os coeficientes que estão, né, ao lado de x elevado a 2, de x ao quadrado. Então, se a gente parar para olhar, olha aqui. Tem esse cara aqui, que é 1, esse cara aqui é 2, esse cara aqui é meio, né? Isso daqui é 1, isso aqui é 1, isso daqui é 2, e isso daqui é meio. Tranquilidade? E temos os nossos queridos gráficos. Olha, por que eu estou sendo um pouco enfático? Gente, é o seguinte. Tá vendo essa curva aqui em verde? Essa curva em verde aqui representa a função 2x elevado a 2. Essa daqui. Agora, vocês estão vendo essa curva aqui, a primeira, a mais espaçada? Eu vou até pintar um pouquinho de rosa aqui para vocês. Ó. Eita. Não assim tão torto, né? Mas enfim. Como eu não estou com uma mesa de digitadora, tá meio complicado aqui, né? A mesinha de digitação aqui tá, mas vamos embora se virar nos 30 que vai dar certo. Olha aqui, gente. Essa parábola aqui, ela representa, na verdade, a função meio de x elevado a 2. E essa daqui, que é um pouco mais encolhida que a anterior, um pouco mais fechada, né? Essa daqui, olha, que é um pouco mais fechada, ela representa, ó, essa daqui, ela vai representar a função y igual a x elevado a 2, tá? A x elevado a 2. Beleza? Essa daqui, crianças, ó, vou botar aqui para vocês aqui embaixo. E aqui representa a função y igual. Eu sei que a letra tá horrorosa, mas o que vale é a intenção, o que vale é que vocês entendam. Tudo bem? Isso aqui representa meio de x, ó.
elevado ao quadrado, beleza? E a de verde representa 2x elevado a 2. O que nós podemos perceber aqui é o seguinte: à medida com que você aumenta o valor de A, nesse meu caso, observa que a minha parábola ela fica cada vez mais fechada, essa curva, né? Ó, essa curva aqui, 2x ao quadrado, é mais fechada que a curva x ao quadrado, que é mais fechada que a outra, beleza? Gente, se você observou isso daqui, no caso de A maior que zero, para o caso quando A é menor que zero, ou seja, a parábola tem concavidade para baixo, vai se repetir essa mesma configuração, né? As curvas vão estar ampliadas aqui da mesma forma, só que o que vai acontecer? Elas vão ter concavidade para baixo. Vamos embora seguir aqui. Deixa eu só limpar aqui o desenho, tá, gente? E vamos seguir. Então, olha o que acontece. Perdão. Olha o que acontece. O mínimo é zero, a gente já viu, a imagem vai de zero a mais infinito, a mesma coisa. O eixo de simetria da parábola, dá para observar, das três parábolas, é a reta y, é a reta que toca o vértice aqui da parábola. E o vértice das três parábolas estão na origem, no ponto 0 e 0. Agora, olha o que acontece quando A é menor que zero. Pegaram bem aquele desenho? Basicamente, você vai ter a mesma coisa, gente. Olha aqui. É basicamente a mesma coisa, só que o que acontece? Menos 2x ao quadrado, não era que estava aqui no meio? Ela simplesmente vai ficar com a concavidade voltada para baixo, porque é menos 2, não é 2. Se fosse 2, ela estaria aqui voltada para cima, com a mesma abertura. Menos x elevado a 2 é essa daqui, olha, tá vendo? Essa daqui, ó. Essa daqui. Antes ela estava aqui em cima porque era x ao quadrado, como é menos x ao quadrado, ó, foi jogada para baixo, né? A concavidade dela está para baixo. Menos meio de x elevado a 2. Mesma coisa. Era a mais espaçada de todas, né? Era a mais aberta, né? Com a concavidade mais aberta de todas. Ela aqui continua com a concavidade mais aberta que todas, ó, vocês podem perceber, só que a concavidade dela é voltada para baixo. A menor que zero. Então, se você sabe do A maior que zero, o A menor que zero, você vai perceber que vai ser a mesma coisa, só que a curva vai estar o quê? Com concavidade voltada para baixo. Tranquilidade? O máximo aqui. O máximo é zero, né? Por que máximo? Porque a concavidade é para baixo agora, então não é mínimo, ponto é de máximo. A imagem vai de zero a menos infinito, ó, começa no zero e vai para menos infinito, valores menores que zero, a gente viu isso. O eixo de simetria continua sendo o y das três parábolas, fiquem tranquilos. O vértice das três parábolas é a origem. E quando você tem que o B é zero e C é diferente de zero, e o A também é diferente de zero. Gente, não tem mistério. Quando isso acontecer, você vai brincar de andar com a parábola em relação à reta Y. Eu posso andar com ela para cima ou para baixo. Isso vai depender do valor de C. Se ele for positivo, eu desloco essa curva para cima, em relação ao eixo Y. Se ele for negativo, eu desloco ela para baixo, em alguns casos. Primeiro caso, A maior que zero. Olha o que acontece. Função y igual a x ao quadrado, tá vendo? Imagem vai de zero a mais infinito. Tudo bonito, nada mudou. Continua. Y igual a x ao quadrado mais 2. Crianças, y igual a x ao quadrado mais 2. Como é que seria? Eu tenho o seguinte, eu estou somando duas unidades à minha função de antes. Lembra? X ao quadrado é a função de antes. Agora, essa daqui é x ao quadrado somado a 2. Então, vou pegar esta curva linda, maravilhosa, e deslocar ela duas unidades para cima, em relação ao eixo y. Por que em relação ao eixo y? Porque eu estou adicionando duas unidades à minha função, tá? Que corresponde ao quê? Ao y. Então, por isso que eu vou andar com a curva no eixo y. Beleza? E aí, a mágica. Imagem. Agora, como que vai ser a imagem? A imagem dela, cara, vai começar do 2 para cima, né? Vai do 2 para valores maiores que 2. Então, vai de 2 a mais infinito. Continua. Y igual a x ao quadrado menos 1. Menos 1, eu estou subtraindo uma unidade da função original de x ao quadrado. Como eu subtraio uma unidade,
eu estou botando essa curva uma unidade abaixo, né? Então ela vai parar no -1. Olha a mágica. Desceu uma unidade. Desceu uma unidade, ela para no -1. Beleza? Imagem. Vai de -1 agora para cima, que a concavidade continua sendo voltada para cima, então vai de -1 a mais infinito, ó, a valores maiores que -1. Suave? Observe que os eixos das três parábolas é o eixo y, continua sendo a mesma coisa. O vértice da primeira parábola, vermelho aqui, é o 0, 0. O da parábola que está em verde, x é 0, y é 2. Parábola que está em azul aqui, x é 0 e y é -1, beleza? Continua. Segundo caso, a menor que 0. Como é que vai ser quando eu tenho o a menor que 0? Cara, a menor que 0, você vai ter o seguinte, y igual a menos x ao quadrado. Vamos esboçar a curva desse gráfico aqui, ó. Esbocei. Ele está na origem, o gráfico está na origem, só que o que acontece? Ele está na origem e a concavidade dele é voltada para baixo, porque o a é menor que 0, é negativo, tranquilo? Imagem, vai do 0 a menos infinito, indo do 0 para valores abaixo de 0. Olha que bonito, vai a menos infinito. Olha a curvinha aqui agora, menos x ao quadrado. Estou somando uma unidade a essa função. Quando eu somo uma unidade à função, eu vou pegar essa curva e vou botar ela o quê? Uma unidade para cima. Ó, joguei uma unidade para cima. Então, ela sobe uma unidade, né? Uma unidade acima. Agora, imagem. Concavidade é voltada para baixo, né? Então, ela vai do 1, desculpa, para verde, a menos infinito, né? Vai do 1 para valores menores que 1, a menos infinito. Beleza? E menos x ao quadrado menos 2. Estou pegando a mesma curva e subtraindo duas unidades. Olha que bonito. Pego esta curva e subtrai duas unidades. Então, ela vai ser deslocada duas unidades para baixo. Ó. Como eu subtraio, vou deslocar para baixo essa curva. Vai parar no menos 2. Ó. Aí, jogado. Imagem de menos 2 a menos infinito. Beleza? O eixo de simetria é o y, os vértices é 0 e 0, 0 e 1, 0 e menos 2. Beleza? E agora, no caso geral, em que A, B e C são diferentes de 0, o que a gente faz? E agora, José? Bora lá. Gente, não tem mistério. Aqui, você vai ter a seguinte situação. Você tem um gráfico aqui, você vê que o vértice dela não vai estar mais na origem, né? Por isso que está meio que deslocado aqui o vértice, né? E você tem as coordenadas do vértice, x do vértice e y do vértice. O que acontece? O ponto onde a parábola corta o eixo y vai ser sempre o valor do termo independente, vai ser sempre o valor de c. Beleza? Então, vamos fazer essa função igual a c, para ver o que acontece. Quando essa função é igual ao valor de c, olha o que acontece. Ax ao quadrado mais bx mais c é igual a 0. Ó. Corta c com c, isso aqui vai dar 0. Bota x em evidência, você vai ter x é igual a x mais b é igual a 0. Quando que um produto é 0? Quando um dos seus fatores é igual a 0. Então, você pode ter x igual a 0 ou, simplesmente, ax mais b é igual a 0. Ax mais b é igual a 0. Isola x. Quando eu isolo x, passo b para o outro lado, vai ficar menos de b. A está multiplicando, passa dividindo. Então, x é igual a menos b sobre a. Tranquilo? X igual a 0 é a abscissa, né? E temos aqui um ponto K, né? Que ele fala que a raiz é igual a menos b dividido por a. Na verdade, o x, né? Esse menos b sobre a aqui, né? Seria um ponto aqui da minha parábola em questão, que eu chamei de K, que representaria a minha raiz, beleza? Da parábola. Vamos estudar isso mais à frente. O eixo de simetria. O eixo de simetria, tá vendo ele aqui? Olha. Como eu disse, ele divide a parábola em duas partes iguais, concorda comigo? E, além disso, ele toca aqui a reta, né? Esse segmento aqui, ele acaba dividindo também em duas partes iguais. Aí, nós temos o quê? Como é que a gente sabe o x do vértice? Gente, vamos embora pensar aqui.
Esse pedaço, deixa eu pegar aqui uma coisa para anotar aqui. Isso tudo aqui que vai de 0 até K, isso tudo aqui é K. Esse pedação todo é K. Como isso está sendo dividido ao meio, então, do x do vértice até K, você vai pegar o valor de K dividido por 2, porque é metade, né? Se tudo é K, a metade é K sobre 2. Como isso é o ponto médio, está dividindo isso aqui em duas partes iguais, essa parte daqui também vai ter que ser o quê? K dividido por 2 também. Vai ter que ser K dividido por 2, beleza? Por isso que ele colocou aqui na questão, o x do vértice é igual a K dividido por 2. Mas, gente, quem é K? A gente sabe que o K ele é menos o valor de B, né? Dividido por quem? Dividido por A. Correto? Menos o valor de B dividido por A. Tranquilo? Então, continuando essa brincadeirinha aqui, nossa, o que nós vamos obter? Quando eu substituo o valor de K aqui, você obtém o quê? Que o x do vértice é igual a menos B dividido por 2A. Olha. Aqui, olha, quando eu substituo o valor de K, ficaria o quê? Menos B, não é isso? Menos B sobre o valor de A dividido por 2, correto? A situação de antes. Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Fica menos B dividido por 2 vezes o valor de A, 2 vezes A. Que é justamente a formulazinha do x do vértice que a gente conhece, né? Nós já conhecemos aí de antemão. X do vértice é igual a menos B dividido por 2A. Beleza? Assim que a gente obtém essa fórmula do x do vértice. E o y do vértice? Como é que a gente obtém aquela fórmula linda e maravilhosa lá, né? Que todos amamos, para não falar outra coisa. Gente, basta eu pegar o valor do x do vértice e substituir direto na minha função. Eu obtenho o y do vértice. Vamos seguir então. Como é que vai ser o y do vértice? Substituindo aqui, olha, o valor do x do vértice, fazendo, no caso, colocando. Você lembra que eu tenho menos b sobre 2a? E fazendo as operações, né, elevando ao quadrado direitinho, você obtém no final o quê? Que vai ficar que os f de x do vértice, né, é menos o valor de b ao quadrado menos 4ac dividido por 4a. Mas, cara, b ao quadrado menos 4ac, para quem não lembra, isso tem um nome carinhoso, né? Isso daqui representa o delta, né, da minha equação discriminante, da minha equação de segundo grau. Então, você simplesmente pode substituir isso daí, essa coisa, menos b ao quadrado menos 4ac, pelo delta. Então, você chega à famosa expressão que o y do vértice é igual a menos delta sobre 4a, beleza? Continuando. Antes, só deixa eu apagar o rabisco para ficar bonito. Continuando, gente. Aí, vamos discutir algumas coisas. Como eu havia falado, toda vez que eu tenho que falar de mínimo de função, o mínimo da função é quando o a é maior que zero. Ó. Tá vendo? Ó? O vértice ele vai ser mínimo quando o a é maior que zero, por definição. E a imagem, como é que vai ser a imagem? A imagem, para calcular a imagem, você sempre vai calcular o y do vértice. Como é a maior que zero, vai ser do y do vértice para cima, vai ser do y do vértice a mais infinito, beleza? Isso daí é clássico. Quero calcular essa imagem, calculo o y do vértice, vai do y do vértice para cima, mais infinito. O máximo da função vai acontecer quando o a for menor que zero. Parábola com concavidade para baixo vai ter sempre ponto de máximo da minha função. E como é que é a imagem? A imagem você vai calcular o y do vértice em questão, certo? Vai calcular o y do vértice em questão, e a imagem vai do y do vértice para baixo, né? Do y do vértice a menos infinito, beleza? Vamos ver uns exemplos aqui. Ó. Para a função quadrática, f de x igual a 2x ao quadrado menos 8x mais 5 de R em R, obter o vértice, o máximo, ou o mínimo e o conjunto imagem. Gente, temos os coeficientes.
A é 2, B é menos 8 e C é 5. Como A é maior que zero, então eu vou ter o ponto de mínimo, não de máximo, beleza? A maior que zero, a concavidade admite ponto de mínimo, né? O vértice é ponto de mínimo. Como é que eu encontro essa abscissa, então, do vértice? A abscissa do vértice é menos B dividido por 2A. Então vai ficar menos 8 dividido por 2 vezes 2, x do vértice é 2. O mínimo da função corre para x igual a 2. Quero o y do vértice. Você pode jogar na fórmula? Você até pode. Mas se você quiser, você pode substituir o valor do x do vértice na função, direto. É mais fácil até. Quando você fizer isso, você já vai obter o valor do y do vértice. Substituindo na função, você vai ter 2 vezes 2 ao quadrado menos 8, que multiplica x, que é 2, mais 5. 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 2, 8. 8 menos 16, beleza? Vai dar menos 8 mais 5, menos 3. Então, as coordenadas do vértice é 2 e menos 3. Quero o conjunto imagem. Galera, conjunto imagem, valor é mínimo, né? Então, se é mínimo, ela parte do y do vértice para mais infinito. Então, como é que vai ser a imagem? Vou pegar o y do vértice, que é menos 3, a mais infinito. Para quem ficou boiando aí, olha, como é que foi a imagem? Foi simplesmente por conta disso. Está aqui a parábola, feia aqui, mas tenham fé, é uma parábola. X, tudo bem? E o y, beleza? Bom, como é que ocorre isso daqui, então? Esse ponto aqui é o vértice, né? Esse ponto aqui é o vértice. Então, como é a parábola que tem concavidade para cima, eu vou pegar, a imagem vai ser desse ponto aqui do vértice, do y do vértice, tá? Do y do vértice a mais infinito, né? Para cima, né? Em relação ao eixo y. Beleza? Então, por isso que é de menos 3, que é o y do vértice, que eu tinha encontrado. Tá? Eu só fiz um exemplo ilustrativo, só para vocês entenderem, não tem nada a ver com o gráfico dessa função, a mais infinito. Beleza? Tranquilo? Vamos embora seguir, então. Deixa eu só apagar o nosso querido desenho, que ficou muito estranho, podem falar, mas o importante é que vocês entendam. Gente, vamos embora lá. Continuando. Então, vamos ver o gráfico dessa função, então? Como é que seria o gráfico dessa função? Tá? O gráfico dessa função vai ser assim. Os vértices, menos 3 e 2, com cavidade voltada para cima. O termo independente é 5, é o valor que a parábola corta o eixo y. Todo ponto em que a parábola corta o eixo y vai sempre me dar o valor do termo independente, que é 5. Isso daqui, galera, anotem, isso aqui é importante. Termo independente é sempre o ponto onde a parábola vai cortar o eixo y, vai me dar sempre o valor de c, o ponto que ela cortar o eixo y. Beleza? Beleza, beleza. Tranquilo? Então, esse é o gráfico da nossa querida função, tá? Continuando. Vamos obter as outras coisas. Cadê? Perdão. Continuando. Imagem menos 3 a mais infinito, como a gente havia falado antes, né? O gráfico é óbvio, muito melhor desenhado aqui do que aquela coisa feia que eu fiz para tentar ilustrar. Tranquilo, gente? Então você vai ter o quê? Menos 3 a mais infinito. Menos 3 a mais infinito. Tá vendo? Tá vendo? Menos 3 a mais infinito. Beleza? Tranquilo? Imagem dela. Tá? Vamos continuar. Temos mais exemplos. Essa parte aí é legal. É linda. Vamos primeiro limpar esse negócio aqui, tá? Exemplos. Vamos continuar com os nossos queridos exemplos. O outro exemplo me diz o seguinte. Para a função quadrática y igual a f de x igual a menos x ao quadrado mais 3x mais 1 de R em R, obter o vértice, o máximo ou o mínimo do conjunto é a imagem. Mesma situação anterior, gente. Para eu obter o mínimo ou máximo, né, de uma função, primeiro de tudo, temos que trabalhar com as coordenadas do vértice, correto?